E aí, produteiros e produteiras. Começou sério, cara. Não teve a Sônia Lima, cara. Mais um encontro maravilhoso, mais um momento em que eu sempre digo que é o momento que eu mais aguardo da semana. É verdade, é um momento maravilhoso, é um momento que a gente está aqui para trocar ideia, falar de um assunto que a gente ama, falar de tecnologia. E você nem liga que o Flamengo tá jogando hoje. Cara, é importante. Mas... É importante. Mas estar aqui é um evento tão importante quanto. Que tão isso. importante quanto. Você percebeu, né? Aqui já tem um negócio aqui emotivo aqui, né? Uma responsabilidade, né? Eu gravo pelo coração. Hoje a gente está aqui com a Vanessa Blas. É uma doutora. Olha que honra. E esse vai ser o nosso 8º episódio da 2ª temporada. A gente está cheio de expectativas de falar muito sobre agilidade, muito sobre gestão de projetos, muito sobre startup. Eu tô cheio de expectativas para esse episódio. Meu Deus. Rafa, conta para nós aí, como é que tá a tua expectativa para essa gravação, cara? Expectativa sempre lá no alto. A primeira doutora que nós receberemos aqui no nosso podcast, gente. Então, que isso, hein? Não é pra qualquer um. Aqui é produto piloto. Produto piloto na veia. Aqui a gente dá o papo. A expectativa é muito alta, Zé. Assim, eu sou suspeito pra falar, eu sempre reforço que pra mim aqui, estas gravações são verdadeiros MBAs, verdadeiros mestrados, então... o conteúdo é sempre muito rico, com pessoas bem inteligentes. Eu vou sair correndo aqui. Então, vamos nessas. É muita expectativa. E como as pessoas te encontram nas redes sociais? Isso é fácil. Muito fácil. É um easter egg. Vamos lá, Mazaro Rafael no Instagram. Que eu voltei às aulas de inglês do CCAA. E Rafael Mazaro no LinkedIn. Fiquem à vontade para me adicionar. Eu sempre troco uma ideia sobre produtos digitais, empreendedorismo... Enfim, falo sobre futebol, estamos aí. Moda, tudo. Moda. Tudo lá. Você vê que eu sou um cara, várias vertentes, né? Você aperta 5262, você consegue também encontrar o LinkedIn dele. Isso, é o meu easter egg. É o easter egg dele. Joga Mazaro no Cap, Google. o nosso mini craque do Alok. Ô, louco, que isso, hein? Pô, Diga privilégio estar aqui, mais um episódio, né? Expectativa sempre muito alta. Como todo mundo já falou aqui, né? Uma doutora, uma coisa inédita aqui no Produto Piloto. E, cara, quero conversar bastante sobre projetos, sobre a empresa que você está hoje, também muito legal mesmo, né? Tem uma questão ali ESG. Então, acho que é sobre isso aí, vamos nessa. Beleza, os comunicados da paróquia. Vamos lá. Basicamente, aqui o que a gente tem de comunicado. Primeiro, agradecer o Estúdios Voz, aqui hoje com o Vitor. Tá grande Vitão. Nos bastidores, fazendo tec, trocando as Vitor, câmeras. o mito. Keline, que está aqui hoje também nos bastidores desse episódio. Nosso amuleto. E agradecer a Norden, nossa patrocinadora. A Norden, que é uma grande consultoria... Que rufem os tambores. Aê, chegamos, hein? Palmas. A Norden, que é uma consultoria de tecnologia especializada em Squad as a Service. Então, você que quer resolver os seus problemas de projetos que estão mal entregues, com times que não são coesos, que não fazem entregas de qualidade, procure a Norden. A Norden é especialista. Excelente. Procura os caras lá. Esse que vos fala José Roberto. Para me encontrar no LinkedIn, José.RobertoJ, no Instagram, José.RobertoJ também, sem grandes complicações. Vanessa, por favor, muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz de ter você aqui. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco de você, diz como é que as pessoas te encontram. Bom, boa noite, vou tomar água, né? Porque depois de tanta expectativa aí, tem que... Olá. Eu sou Vanessa Blas, realmente mestre e doutora em projetos, né? Eu fiz um mestrado e um doutorado profissional, então tem uma parte acadêmica forte, mas a minha entrega na dissertação e na tese tinha que ter algum valor para as empresas, para as organizações, uma dor específica para ser resolvida. E aí, a minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo, né, dentro das organizações, não necessariamente construir uma empresa, né, ou ter uma ideia, mas dentro das organizações, comportamentos empreendedores. Intraempreender. Isso. E em específico, alguns comportamentos que precisam ser incentivados
E aí, o que eu consegui com mestrado e com doutorado? Com o incentivo desses comportamentos, eu consigo ter uma adesão melhor nos valores e nos princípios do manifesto. Então, independente do framework ou do que você quiser criar, se você incentiva esses comportamentos, você consegue ter uma aderência melhor aos valores e os princípios do manifesto. Ou seja, você está de acordo com agilidade, independente do que você for escolher. Que mais? O meu Instagram não é fácil, já recebi o feedback aqui hoje. É um easter egg, A gente tentou marcar. E, meu Deus, quanto hífen, quanto... Eu vou melhorar isso aí, que é Blá com a pesquisadora, mas tem uns underlines ali. Blá porque é meu sobrenome. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Bom, pesquisadora porque eu atuo nas organizações, né, desde sempre. Tenho uma carreira ali, né, de mestrado e doutorado, onde eu continuo construindo, né, artigos, participando de congressos também. E isso me ajuda muito na minha carreira. Então, por ser uma pesquisadora, por pensar em curadoria, fazer pesquisas mesmo no campo, então eu falei, bom, Blá com a pesquisadora é uma boa ideia. Até hoje, né? Hoje eu já vi que, né, eu talvez tenha que mudar um pouquinho ali o meu nome. O nome é muito bom, talvez só ali Dá um retoque final. É muito underline, né? É muito hífen, vou pensar. Vanessa, a sua carreira é muito diversificada, né? Você contou um pouco aqui fora pra gente, você estava falando um pouco sobre quanto você passou por várias já fez um monte de coisa diferente, né? E hoje está numa empresa que é voltada para o mercado de energia limpa, né? Conta um pouquinho, assim, aí, de forma bem resumida, como é que você chegou aqui, como é que você veio parar nesse mercado? Pois é, a minha trajetória, assim, a gente estava falando sobre transição de carreira, alguma coisa assim. Aliás, esse é um dos nossos principais públicos do então, podcast. Tenho, né, transição de carreira. Eu comecei com educação infantil, porque eu fiz magistério, então eu tenho 43 anos, então na minha época existia magistério. E aí eu comecei a dar aula 7 anos para criança. Aí eu brinco que eu uso muito disso hoje, né? Porque, eu tenho um filho de 15 anos, então também, né? Então você fala assim, o que eu passo pro João, que é meu filho, um beijo, meu esposo também, que depois fica chateado, que eu não falo o nome dele, né? Com as crianças, eu também faço a mesma coisa nas empresas. Porque é ser humano, né? Tem hora que você fala, como é que eu passo a mão? Tem um comportamento médio, né, no fim das contas. Isso. Então, eu trabalhei 7 anos com educação infantil, mas eu também era babá, eu dava aula particular, tudo que precisava juntar um dinheirinho ali, eu estava trabalhando para poder ajudar em casa e também fazer meu curso de inglês, que é importante. Então, a gente viu aí já o Instagram, né? Instagram. Um cursinho de inglês ali. Hoje em dia é até mais fácil, porque, né, você tem aplicativo, tem um monte de coisa ali online. Tem mais facilidade. Muito mais facilidade, né? Precisa de investimento. E aí, então, eu fiz um pouquinho de tudo um pouco, trabalhei em McDonald's e tal. Só que eu queria muito estudar. Eu queria muito melhorar de vida, né? Eu queria muito ter uma carreira. Então, o meu sonho de jovem não era casar e ter filhos com meus amigos, assim. Eu até queria ter filho, mas em produção independente, e eu queria trabalhar. Para isso, eu achava que eu tinha que fazer uma boa faculdade. Como eu não tinha condições de pagar. E sempre foi foco em tecnologia? Ou não, qualquer coisa que... Né? Na verdade, eu queria fazer pedagogia, continuar nessa linha, só que eu não tinha condições. Meus pais até tinham, mas eles falaram, isso aí é um problema que você vai resolver. E hoje eu vejo que foi excelente isso. Né? Assim, eu fui atrás da minha carreira, da minha independência. Só que, então, aí eu não tinha, mesmo trabalhando como babá, aula particular, professora, no McDonald's, que fosse, eu não tinha o dinheiro suficiente para ajudar em casa e para eu pagar uma faculdade. Então, eu fui fazer a faculdade que tinha pública, né, na minha cidade, que era Santos. Na época, isso foi em 2000, faz muito tempo, só tinha FATEC. E só tinha um curso, processamento de dados. Falei, é esse que eu vou fazer. Mas então, a vida te levou nessa direção. Aí eu tinha passado aqui no Mackenzie, mas eu não tinha grana, voltei para casa, peguei umas apostilas
E aí, gente, eu tinha um... Eu fiz magistério, e no magistério eu não tive química, física, matemática, não tive nada disso. E é óbvio que isso tinha no vestibular. O que eu fiz? Eu falei, eu só não posso zerar. Então, química, física, matemática, não façam isso. João Paulo, não faça isso. A condição é completamente diferente. Eu falei, bom, se eu não posso zerar, pelo menos um eu vou ter que acertar. E para eu acertar, eu não posso chutar aleatório. Eu vou colocar tudo no A ou tudo no B. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu sei que eu botei tudo... assim, o que eu não sabia e não dava tempo de eu estudar, eu coloquei tudo numa letra só. E o restante, português, geografia, história, biologia, redação, eu me dediquei ao tempo que eu tinha para estudar em casa, com a apostila. Deu certo. E aí eu passei. Eram 40 vagas, eu passei em 39º. Caramba. Legal, cara. E aí fui fazer FATEC. É óbvio que eu cheguei lá e tinha vontade de chorar, porque não é passar, né? É cálculo integral. Você tem que se manter. O primeiro período é muito... Cara, e eu não tive, né? Eu tenho uma pergunta já nessa linha, porque assim... Primeiro que, parabéns, porque eu sei a dificuldade que é passar numa FATEC, inclusive. Eu não tive condições de passar, eu era inteligente para isso. Mas a pergunta é, além da turma formada, quantas mulheres tinham na turma? 3, 4 no máximo. No máximo. Hoje em dia está mais pulverizado, mas naquela época, assim... Não, no máximo, assim, restrito. era uma das turmas que mais tinha. Assim, a que eu entrei, o ano que eu entrei, o semestre que eu entrei, era uma das turmas que mais tinha. Era minha, 3, 4. 10%. E sim. E outra coisa, né? Entram 40, mas não formam 40, né? Muita gente desiste no primeiro. A grande maioria. É muito difícil, principalmente no meu caso, que eu não tive a base. Eu chutei, entendeu? E aí eu cheguei lá e falei, caramba! E assim, primeiro ano chorando, no que eu tô fazendo aqui? Mas assim, eu tenho uma fé. Eu falei, cara, se eu entrei, algum propósito tem, eu não vou desistir agora. E aí eu rodava madrugada estudando. Até que no final, assim, deu super certo, porque acho que a nossa cabeça, ela é condicionada. Então, assim, quando eu entrei, eu fui fazer teste vocacional, deu 0 de exatas. 0. Aí, assim, só que eu não podia focar nisso. Tipo, eu tô numa faculdade de exata, é isso que vai pra frente. Eu não tenho outra condição, beleza? Não vou fazer outra faculdade, porque eu não tenho dinheiro pra fazer uma faculdade particular. Não era opcional. Você não tava ali pra escolher. Não tava, assim, tipo, já tinha passado. E hoje em dia, graças a Deus, eu dou aula em algumas faculdades até online e tudo mais. Você tem condições de ter uma faculdade mais acessível. A educação, mas a qualidade, não sei. Mas, assim, você tem uma condição. Na minha época, 20 anos atrás, tu não tinha isso. É verdade. Eu não tinha, assim, a educação, ela não estava nesse nível, entendeu? E aí aí fui... Você tinha necessidade de estar num curso como esse para fazer, para que isso fosse a diferença na sua vida. Era isso que eu pensava, sabe? Tipo, eu tenho que ter independência, não é possível que seja só isso. Eu tinha uma prima que morava aqui em São Paulo, o nome dela é Regina, e aí ela, na verdade, era a namorada do meu primo. Cara, eu olhava, eu era lá de Santos, em Praia Grande ali, eu olhava e falava, cara, olha que fantástica essa mulher, ela trabalha, ela tem a grana dela, ela viaja. E eu não tinha isso, porque meu pai era taxista. Minha mãe dona de casa. Eles fizeram até 4ª, 5ª série no máximo. Eram inteligentes, tudo, mas assim, não tinha essa condição. E não davam valor. Meus primos até estudaram mais, mas meu pai não dava valor. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim, não. Aí fui, fiz a FATEC, no final... Eu até ensinava os caras, assim, falava, você tem dificuldade em cálculo? Peraí que eu vou te ensinar. Porque eu já tinha facilidade. Eu até me ajudava a estudar. Eu falo isso pro meu filho, né? Ele também dá umas aulinhas particulares lá na escola dele. Eu falo, cara, quando você ensina... Você aprende muito Você aprende. E eu, no final, assim, tipo, tirava 10 em cálculo nas coisas todas, assim, porque eu fui aprendendo o jeito. E botei na minha cabeça, é isso que tem. E foi a melhor coisa que aconteceu. Eu ter feito a faculdade de tecnologia, assim, sem brincadeira, assim, é o grande divisor da minha água e eu fico muito feliz de eu ter acreditado naquela voz que falava, faz isso daí, vai até o final. Porque eu hoje sou muito realizada no que eu faço. E eu dou aula, então eu continuo ainda como professorinha, né, como digamos assim. Eu dou aula para faculdade, para pós, para... A gente tem um curso agora que vai na PUC, né, do Paraná, que vai sair online. Eu dou aula, que é uma coisa que eu gostava. Eu Pode fazia fazer muito bem. aí, Pode fazer? Pode. Então tá bom. Então, Quem assim, sabe eles não querem patrocinar a gente. eu acho assim, ó, gente, Fique à vontade. curso excelente, PUC,
Toledo, lá no Paraná, vai sair. Eu sou uma das professoras. Então, assim, você imagina que deve ser top. Muito bom. Cai dentro lá. Eu tenho uns amigos que fizeram mestrado, doutorado comigo e estão fazendo lá, professores também. Então, acho que vale. Dou aula na Uninove também. E dou aula no Centro Paula Souza. Então, quando eu voltei aqui em São Paulo para dar aula no Centro Paula Souza, eu falei, caraca, o Centro Paula Souza é da FATEC. Né? Eu falei, que legal, conectando os pontos, né? Muito legal. Esse discurso do Steve Jobs tá sempre comigo. É. E aí eu fui para a área de tecnologia e suporte, gente. Montagem e manutenção. Aí só tinha eu. Help esquece. Aí, assim, só tinha eu. Esquece. Não, e era cabo, né? Cabo. Nos 2000. Crimpar cabo? Eu tenho RJ45. Meu dedutor até hoje, RJ45. por conta de crimpar cabo, ó. Isso aqui é de crimpar cabo, ó. Não. O pessoal que acompanha a gente já sabe. A gente conhece essa história aí, né? Não vem com A Naja. E aí foi, montagem e manutenção. Aí só tinha eu. Montagem e manutenção ali, no estágio, só tinha. Mas eu falei, cara, eu tenho que ter uma porta, porque estagiário também, você fala, eu quero estagiário, um monte de requisitos. Você fala, cara, mas assim... Você tem que estar... Parece que você... Estão esperando um gênio, né? Subir foguete. É complicado mesmo. Era difícil. Aí fui. E aí fui para a área de desenvolvimento, área de análise de sistemas e depois gerenciamento de projetos. E cá estou. Puta, sensacional. Cara, é bem legal isso que você tá comentando, né? Tem meio que até um dilema nisso nos jovens, né? Pô, o que eu vou escolher para fazer da minha vida? E as pessoas acham que o que você escolher na faculdade é o que você sempre vai ter que fazer aquilo para sempre, né? E até é legal também, né, trazer essa visão, né, de que, cara, às vezes tem sub-áreas, né? Você escolhe um tópico, mas, pô, dentro daquele tópico tem uma série de outras coisas que você pode fazer que tem outras visões complementares, que aquela é a base, né? Aquela é a raiz, a principal raiz. E até também sobre estagiário, né? Tô lendo um livro que me lembrou, né? Que é do criador do iPod. Ele dá até umas dicas. Do iPod não é o iTunes? Não, do iPod. Ele criou junto na Apple, né? Ele foi o líder. Ele fala, cara, quando você tá numa empresa, né? Você não fica olhando pra baixo, né? Só a sua área, né? Cara, é a dica, acho que pra quem tá começando até um trabalho, né? Tá num novo emprego. Cara, você tem que olhar meio que pra cima também, né? Tem que ter uma visão um pouco de outras áreas pra você conseguir ter uma visão um pouco mais 360, né? Você sair um pouco do seu... É claro, 90% da sua atividade vai ser na sua área. Mas, cara, tenta 10% ter uma visão um pouco mais de cima. Cara, tenta ter uma visão de como seu chefe... O que gera valor pro seu chefe, né? O que é valor pra ele, o que é valor pro dono da empresa. Então tentar dar uma visão um pouco mais holística, que isso vai abrir só essas perspectivas. Isso muda o jogo, sem dúvida. Vou trazer um ponto. Interessante sua história. Eu tenho algo bem parecido, porque eu fiz sistemas de informação. Num dado momento eu achei que eu iria trabalhar com infraestrutura. Fiz uma faculdade de redes, aquelas de 2 anos. Tecnólogo. É um tecnólogo de redes. Cara, e nada a ver com o que eu faço hoje. Mas, ao mesmo tempo, qual é a minha visão aqui? A gente está evoluindo para um mundo agora que a tecnologia, ela é o básico. Sim. Todo mundo precisará conhecer os básicos da tecnologia, assim como no passado foi conhecer o básico de matemática e por aí vai. O que vai mudar o jogo é como você se organiza para usar a tecnologia como um alavancador da sua carreira, independente de qual seja a área. Então, navegar na área de infra, na área de suporte, na área de desenvolvimento, é bom. É isso que é um recado legal aqui para quem está na linha do que você falou, né, Renan? Assim, pensando em fazer uma faculdade, fazer do que, cara? Se você tem uma primeira ambição no começo da sua carreira, no começo da sua vida profissional, faça. Só não se apegue a falar, pô, eu fiz aquilo e agora eu tenho que seguir aquilo pro resto da minha vida. Realmente eu acho que há que se ter um pouco de conforto mental, né? De que não é um caminho definitivo. Existem muitas variações para cada coisa. E assim, no fim das contas, é isso que você disse, Rafa, corroborando um pouco. A tecnologia está em tudo, né? Você vai ter oportunidade de navegar e pivotar mesmo, né? Eu, particularmente, me formei em física. Você quer comentar agora? Eu trabalho com tecnologia.
E eu comecei assim, o meu primeiro trabalho realmente remunerado foi com tecnologia, então eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu só estudei física mesmo, mas nunca trabalhei com isso em momento nenhum. E, cara, assim, ver para onde a vida levou e como as coisas se configuraram, e para mim foi um caminho que foi realmente... A minha formação em física, ela, por mais que pareça estranho, ela me deu essa perspectiva de sempre buscar olhar para as coisas profundamente, né? Sim. Então, sempre olhar ter uma visão ampla, uma visão holística das coisas. Isso eu digo que a carreira de física, o estudar física me trouxe isso, né? E você vê que aí cada um tem a sua característica, o que o Renan está contando. Você ser um profissional que é capaz de olhar para cima, capaz de olhar para as áreas ao lado, isso é um baita diferencial para quem está no mercado e para quem está querendo se desenvolver. Então, realmente é uma perspectiva interessante. E você sabe que eu gosto muito de trabalhar, né? Então, quando eu trabalhei no McDonald's um período também. Mas quantas vezes foi funcionária do mês? Primeiro mês que eu trabalhei no McDonald's, eu fui funcionária do mês. Aí, ó. Caramba! Aí é um case de sucesso, Cara, hein? No primeiro mês, aí é case primeiro de sucesso. mês. Não. Cara, porque eu falei, o que tem pra fazer? É tal coisa. Então, beleza. E não é difícil, né? Então, assim, primeiro mês que eu trabalhei lá, fui destaque do mês. E nisso, assim, aí você tem que fazer muito treinamento lá dentro, você, né? Você vai ser treinador, você vai ser não sei o quê. Tinha que estudar muito, né? E pra mim, beleza. Aí eu trabalhei na EDS. O primeiro projeto que eu saí, eu estagiária, você ficava um mês aprendendo uma série de coisas para verem e falar assim, olha, ela é melhor nisso do que naquilo, tipo, É muito processo, né? E aí tipo, também tinha umas linguagens de programação que ela, não, isso não dá para ela não. Você entrou para isso, mas, cara, percebi que você é melhor naquilo. Exatamente. E aí eu fui para uma área de teste e depois a parte de BI. Primeiro projeto que eu trabalhei na EDS, eu ganhei um prêmio, assim, sabe? Porque eles tinham um prêmio pro quarter. E eu tava com os meus amigos, assim, estagiário, né? Então, aí Vanessa Garcia, porque meu nome é Vanessa Mesquita Blas Garcia. E aí eu sentada lá. Eles falaram assim, não é tu, não? Aí eu falava assim, imagina, você tá... A gente é estagiário, bobo, você tem como... Aí a minha líder olhando assim, sabe? Falou assim... Eu falei, caraca, não vai vir? Ganhei uma caneta, porque pra mim foi muito significativo ganhar caneta e tudo mais. Mas o que eu falo? Eu trabalhei em siderurgia, eu trabalhei na Avon, eu trabalhei em banco, hoje é uma startup, uma fintech. Quando eu vou dar aula, isso tudo me ajuda a falar sobre alguns processos. Repertório. Eu tenho um repertório grande. Quando eu vou trabalhar, eu tenho um repertório grande também, porque eu trabalhei em várias coisas. Então, assim, de olhar para o todo e valorizar tudo que você já passou, entendeu? Outro dia, uma pessoa veio conversar comigo, porque as pessoas falam, podemos conversar, que eu estou em dúvida aqui e tal. Eu falei, claro, vamos conversar. E ela era muito focada em processos e ela queria ir para agilidade. Eu falei, cara, eu acho que você não tem que virar e falar assim, putz, eu vou recomeçar aqui. Traz essa tua experiência. Porque você precisa ter uma visão de processo também. Você pode melhorar essas coisas. Então, não deixe o que você para trás e falar, agora eu vou ser tal coisa. Porque eu brinco, né, de professorinha e eu coloco lá no time alguma coisa assim. Você é um ser humano, né? Você é complexo, né? Então, assim, tudo que você já passou, traz para tua realidade e para onde você quer chegar também, entendeu? Porque para mim funciona bem assim, sabe? Tipo... constrói o teu repertório mesmo, né? Porque no fim das contas, pode parecer que no primeiro momento você não vai aplicar aquilo diretamente, mas sem dúvida nenhuma, indiretamente. Faz parte como você está falando, você deu aula para o ensino infantil, né? Foi. Putz, isso com certeza soma para as tuas abordagens hoje, como você comentou. Você tem uma sensibilidade, né? Você olha assim, você fala, às vezes a pessoa não está bem ou tem alguma questão, sabe? Às vezes você tem que falar assim, cara, chega, né? Agora acabou e a gente vai ter que fazer assim e é isso aí, entendeu? Tipo, mas as pessoas entendem que se eu chego numa questão ali, uma decisão, ó, eu entendi, mas agora vai ter que seguir assim. É porque realmente não é um capricho meu. É porque, cara, precisa. E é o limite da história. Agora a gente vai ter que seguir aqui dessa forma e tal. Então, assim, tudo que eu já fiz
eu olho hoje e falo, cara, me ajuda muito nas diversas coisas que eu toco no meu dia a dia, assim. E aí você passou pela EDS, que é uma consultoria global, né? Era uma consultoria global, Sim. foi adquirida pela Compaq, para quem não conhece, alguns anos atrás. Foi adquirida pela Compaq, acabou quebrando, né? Ela virou HP. Virou HP, né? E depois você passou por algumas empresas do segmento de varejo, não é isso? Sim, nossa. Na EDS, eu trabalhei para GM nos Estados Unidos, depois aqui. Aí depois eu fui para cosméticos, fui para Avon. Depois eu fui para Itaú. Já foi para o segmento financeiro? Aí para o segmento financeiro, várias áreas lá e tudo mais. Aí que eu comecei a fazer gerenciamento de projetos, tirar certificação e tudo mais. E depois eu fui para siderurgia, trabalhei na Uzi Minas. Depois eu fui para CA Technologies, onde eu tive projetos no TJ, em bancos, em vários segmentos também, mas eram projetos onde a era CA só... que é a consultoria? A CA Technologies, E daí era, tipo, tinha o Clarity, né? Que foi que tinha... Sistema Clarity, gente. Maravilhoso. Ai, gente, era bom. Não, desculpa aí quem usa. Não, acho que nem usa mais, né? Acho que não morreu. Não sei. Acho que não sei, não morreu. posso falar. Sei. Acho que não. Eu não sei se... Melhor não entrar nessa, melhor dividida. Mas tinham outros também, tinham outros bem legais. Eu era gente de projeto, tinha que falar. E aí, da CA, eu recebi um convite para trabalhar na Banco Cetelem. Eu era gerente do projeto do Banco Cetelem e eu fui para lá. Eu voltei para banco. Do Banco Cetelem, eu fui para Claro na pandemia. Da Claro, eu recebi um outro convite de uma diretora que tinha sido do Banco Cetelem, a Marisa. E aí eu fui para a Fast Shop. Eu estou lá na Fast Shop trabalhando e tal. E aí foi quando o presidente do Banco Cetelem estava saindo do banco, porque recebeu um convite especial, que é esse que a gente está agora. E ele falou, cara... E aí, no dia seguinte que eu defendi meu doutorado, ele me ligou e falou assim... Quero que tu esteja... Ele é português, né? Quero que tu esteja comigo no projeto e tal, não sei o quê. Eu falei, com certeza. Ele nem tinha me mandado a proposta, eu já tinha aceitado. Eu falei, pô... um convite desse para criar uma empresa do zero, né? Perto de uma pessoa boa, né? Tremenda, né? Não, eu tenho muita confiança nele. Tipo, eu sou muito, muito, muito grata por ele ter... Depois de 2 anos, praticamente, que eu tinha saído da Cetelem, ele ter lembrado de mim e ter me ligado. Falou, confio em ti, então vem aqui e a gente vai... Assim, as pessoas acham assim, quando você constrói uma cultura do zero, quando você... Cara, é fácil, porque você... Cara, não é. Porque a cultura são pessoas, as pessoas vinham de bancos grandes, as pessoas vinham com seus vieses, e eu tinha que falar, não, aqui a gente vai ter esses comportamentos empreendedores, porque, não foi à toa que eu estudei isso aqui, a gente vai trabalhar com agilidade dessa forma, vai adaptar dessa forma, e eu fui muito contra a moda da época. Tipo assim, você vai fazer um curso, eu tenho algumas certificações, e fala assim, olha, faça exatamente o que está lá no Scrum Guide. Ou no Kanban, não sei o quê. No meu doutorado, quando eu fui criar lá, né, a minha tese, o que as pessoas da prática falavam vamos adaptar. É isso aí, é um toolbox. É um toolbox. Exatamente. Então, quando eu olhei assim, eu falei, eu tenho liberdade poética, porque eu sou doutora pesquisadora e no meu... Desculpa. Eu não sou assim no dia a dia. Eu me empolguei aqui. Aí eu falei, cara, tá aqui. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer adaptado sim. Tipo, a gente vai seguir... A gente tem uma linha muito viés meu, preciso aprender mais sobre a produtização do que projetos. A gente vai seguir uma linha de Lean Startup, a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai usar mais o Scrum, tudo adaptado. A gente vai ter uma linha aqui mais de Kanban e aqui a gente vai ter o Go Horse. Porque tem horas que você fala, assim, a gente está aprendendo e vamos, e o importante é entender que a gente fez o Go Horse e falar, putz, isso aqui a gente não pode repetir, porque a equipe, ela fica muito fragilizada. É traumático. Traumático. Então, tipo assim, eles têm que entender que foi um momento no primeiro ano, naquele específico, que a gente precisava fazer alguma coisa, né, específica, tudo lá. E aí, o que eu faço? Que é um fruto da minha tese. Eu faço uma dinâmica que é para entender quais são os desafios, quais são os comportamentos que as pessoas de negócios, da liderança, né, do grupo,
e também da organização da cultura precisam ter. Quais são as práticas que a gente pode adaptar, inclusive que agilidade ou não. Tipo, na minha tese apareceu, olha, você precisa entender e ler um livro de comércio e porquê. Oceano Azul. Porque isso vai te ajudar na hora de você construir um produto assim, não sei o quê, você fala, beleza, pessoa da prática. E grandes nomes do Roberto Argento, que é um cara que está sempre aí super bacana, a Carla Kringer, um monte de gente assim que você fala, eles estão falando que, além da agilidade, tem um mundo lá fora. Tem. E eu acho que isso que você está mencionando é um negócio super importante. Separando aqui os assuntos, né? Primeiro, você formar uma empresa do zero é criar uma cultura nova mesmo, né? Porque as pessoas vêm com esses vieses, Sim. de certa forma, né? Eu digo isso porque a minha empresa hoje ela é composta por 11 aquisições, né? Então ela está em formação, né? Então, por mais que seja uma empresa grande, ela é uma empresa que a gente está compondo a cultura com essas várias outras subculturas e como é que a gente vai criar a gente está se entendendo ainda de como é que esse negócio vai, no fim, ele vai se transformar em quê, né? Agora, se tem uma coisa que a gente sempre respeitou e sempre olhou para isso, é que a gente se preocupa muito mais com o problema do que com o processo. Então, assim, que problema a gente vai resolver? Vamos resolver um problema aqui que a gente precisa instalar uma capacidade na empresa, então a gente toca isso com início, meio e fim. Porque no fim das contas esse negócio é algo que nós vamos começar, nós vamos desenvolver e isso vai estar instalado para a empresa, é uma capacidade que eu vou criar. E a outra cara, produtos evoluem e eles nunca param de evoluir. Sim. Então eles precisam ter uma dinâmica de evolução, uma dinâmica de construção, uma dinâmica de entendimento, de conexão com o cliente, de aprendizado com o cliente. Eles precisam ser uma máquina de aprendizado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em criar essas dinâmicas, esses gates de alimentação. E aí é que vem a minha pergunta para você, né? Queria entender até o que vocês acham também. O modelo de gestão de projeto, ele sempre me remete muito a uma questão de instalação, sabe? Assim, vou instalar algo agora, ele tem início, meio e fim. Sim. Vou começar e vou terminar. O produto é algo cíclico, né? Ele tem um ciclo de vida. Sim. Né? E ele pode durar anos, décadas, né? Ele é algo que você não sabe o que vai ser, no fim das contas, né? Sim. E aí, como é que você vê hoje essa relação entre as duas coisas? Porque ela existe, né? Sim. Mas como é que você enxerga ela? Você sabe que apesar de eu trabalhar muito com agilidade nas minhas pesquisas e no meu dia a dia, eu gosto muito do preditivo, porque eu vim do PMBOK, digamos assim, de certificação PMP. Dei aula, né, de certificação, inclusive, por algum tempo. E a nova versão do PMBOK, ele até mostra um pouquinho isso, o ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do projeto. Então, assim, o ciclo de vida do produto, você tem lá o início dele, aí você tem, né, aquele ciclo que agora incrementei, cheguei no auge, e depois tende a você, né, a morrer ou melhorar, né? Melhorar, né? Gastar menos dinheiro. Exato. Então, assim, você melhora ou você morre aquele produto. Dentro do ciclo de vida de projetos, na verdade, ou de agilidade, como que a gente mostra isso? A gente tem um produto específico, inclusive a gente faz isso, né? Porque a gente tem uma plataforma, praticamente um produto que a gente tem, que é o financeiro, que nós somos uma fintech. Então, assim, eu tenho várias ideias, que a gente chama de ideias mesmo, e que algumas vão ser aprovadas e outras não. Tipo, você pode ter a ideia que você quiser, mas, cara, isso aqui agora não vai funcionar e a gente não aprova, ou a gente aprova e deixa em stand-by. E aí você tem alguns pequenos projetos, digamos assim, só para formalizar que aquela ideia foi aprovada. Então, você tem ali uma aprovação daquela ideia. E esses incrementos acontecem por meio desse processo que a gente chama de portfólio, que são pequenos projetos que podem ser pelo próprio Scrum, que a gente usa lá, adaptado,
Ou incrementos tão simples que a gente fala, entrou na esteira, a gente usa um Kanban, Expedit e vai ali. Então, o que ajuda o produto, né, digamos assim, são essas entregas que a gente faz por meio desses projetinhos dessas ideias que a gente complementa. Por que a gente faz assim e não deixa aberto? Porque a gente tem um investidor por trás. Então, a gente precisa ter visibilidade e dar a condição de mostrar do que a gente está gastando, qual que é o benefício que está sendo usado naquilo, mas em relação ao produto, como que esse produto está avançando, para onde que ele está avançando, qual é o objetivo que a gente quer chegar. Mas também tem uma outra questão, né? Eu não sou uma pessoa que eu conheço muito a gestão de produtos, é uma deficiência minha. Você tirou certificação de PO. Tá, mas isso quer dizer nada, porque eu não trabalho com PO, assim, entendeu? Sim, não é prático, não né? entendeu? Assim, eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou no viés de, por meio da gestão de projetos, de entregas parciais, ou projetos grandes, ou projetos menores, de ideias, e no fluxo ali de agilidade, a gente melhora esse produto que a gente tem. É o que eu sei fazer hoje. Assim. Tem funcionado? Sim. A gente já está pensando em melhoria? Sim. Então, é uma coisa que eu tenho que... Só que é uma coisa que... Assim, a gente fala muito de RH ágil. Semana passada eu fui no TDC e fala assim, você tem que ter um perfil de RH que selecione... A gente não tem. Nós somos 20 funcionários diretos. E a gente tem algumas equipes, né, como a Norden aqui, só que não é a Norden, de squads. E a gente... que legal, terceirizado? É terceirizado. Poxa, que legal. A nossa área é terceirizada, tanto para a construção do MVP, são 2 empresas que nos ajudam. Quem construiu o nosso MVP foi uma empresa. Em paralelo, tinha uma outra empresa trabalhando... Software House, é isso? É, uma empresa de Squad as a Service. Legal. E as squads trabalham com a gente. Funcionário mesmo são só os gestos. Então, assim, a gente quer trabalhar ainda com um time pequeno, porque a gente quer ser muito cauteloso nas coisas que a gente está fazendo para não ter layoff. Eu vou crescer, pegar o investimento e, depois que não der certo, eu vou mandar embora. A gente não... Assim, desde o começo foi isso que foi colocado para a gente. Faz sentido. A austeridade é sempre quase sempre uma boa abordagem, né? Mas antes de... Eu queria fazer um comentário, mas eu queria segurar esse comentário porque eu quero fazer um parêntese, porque a gente está evoluindo e a gente não falou sobre a empresa que você está, né? A gente está comentando sobre a empresa que você está. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Sol, sobre qual é o propósito dela, para as pessoas entenderem sobre o que a gente está falando, né? Contextualizar. Já comecei a falar, né? Não, sem problema. É a dinâmica da conversa. A gente está conversando aqui. Bom, eu trabalho na Sol Agora. A Sol Agora é uma fintech do grupo Brookfield, que é um grupo de investidores canadenses que estão há mais de 100 anos no Brasil. Então, eles trabalham com, de tudo, assim, que você pode imaginar. Eles têm aqui. Em 2021, eles compraram uma empresa que importa as peças, os equipamentos de painéis solares, né? Então, é uma distribuidora chamada Aldo Solar, que era, top, assim, top, uma das market share, assim, maior que tem. E aí, eles perceberam que uma boa parte do que era comprado era financiado. E era financiado por grandes bancos ou fintechs, né? Bom, então, aí eles fizeram o convite pro Nuno, né, que estava na Cetelem, e o Nuno do projeto de construção e tudo mais. E o Nuno topou, né? Então, hoje ele é o Managing Director tanto da Sol Agora quanto da Aldo, que a gente tem um grupo Descarbonize, que se chama. E eu trabalho na parte da fintech da Sol Agora, né, que trabalha no financiamento, né, de painéis solares, dos projetos de painéis solares que os integradores... Quem são os integradores? São empresas que vão na tua casa, no teu estabelecimento, então tem um conhecimento de engenharia, inclusive, e eles avaliam quais são os equipamentos que você tem que colocar, né, os kits do painel. Não são fazendas, né? Em casa mesmo. É no PJ, né, de empresas, hotéis e tudo mais, ou... Condomínios, ou PF, física, né? Na pessoa física. E aí ele vai e fala, o projeto é tanto e você quer financiar?
Temos aqui uma série de bancos, né? Eu já vi, já. Eles avaliam, inclusive, assim, quanto tempo você tem um retorno sobre esse investimento. Exatamente. Se vai sobrar energia que você pode devolver e gerar Exatamente. crédito. Então, a gente foca muito, nosso core é esse. Então, assim, vocês têm outras ideias? Temos, mas assim, tipo, não vale a pena. Ser referência naquilo nesse momento. Fazer isso bem feito. Só para entender bem, então, a empresa, ela que dá o crédito. É. O crédito é de vocês. É uma fintech. Perfeito. Vocês fazem análise de risco e o dinheiro também é de vocês. Né? Exato. Viabiliza, de fato, a produção de energia limpa. Né? Exatamente. Do início ao fim. Exatamente. Da produção do painel também ou a compra, importação? Da importação. Da Os painéis vêm de fora. A instalação, passando pela instalação, ao financiamento, enfim. Sim, e aí a gente faz o monitoramento também das placas, né? Porque assim, você colocou na tua casa e você tem que ter será que realmente está tendo a energia que tá produzindo a energia que foi prometida pelo integrador, alguma coisa assim, sabe? E aí se tem alguma falha, então a gente criou também uma parte tecnológica assim de monitoramento do que é implementado depois, entendeu? Então a gente faz esse pós ali, a gente faz o acompanhamento e passa essas informações. Legal. Para os nossos clientes. Exatamente. Vai nas placas e tudo. Então, genial, porque quando a gente olha para a jornada como um todo, neste fluxo de valor, você tem vários fluxos aí que você ativa valor e cobra valor. Tinha um ponto que era o financiamento, que ali é o momento que você está ativando o valor e entregando para o cara, que você poderia cobrar valor por aquilo também. Então, eles acoplaram tudo isso, obviamente, de forma desacoplada, eles acoplaram construindo mais uma empresa. Exato. Não, isso Genial. é bem importante, porque a gente começou em janeiro de 2022. E aí a gente começou para a Aldo, que era a empresa do grupo. Hoje a gente tem mais 11 distribuidores para quem a gente vende. Então, assim, em 1 ano e meio, a gente saiu do anonimato, da construção do zero, tudo era mato, até... A gente tem cerca de 7 mil integradores na nossa base, entendeu? Existem cidades agora que são aquelas Smart Cities, né? Que estão focando bastante nisso. Um amigo meu, ele não é uma Smart City, mas ele mora em Indaiatuba. Diz que lá, assim, tem bastante agora... casas já usando painéis solares. Assim, a cidade incentiva bastante. Meu irmão usa painel solar. Tem uma taxa de evolução bem boa, assim. Sim, e assim, o que a gente se importa também, isso é uma coisa até já vem da Brookfield mesmo, é assim, não é só a questão desse jeito e tudo mais, mas assim, é da família mesmo, da economia familiar, sabe? Tipo, olha, daqui a um tempo... Essa conta você não vai ter mais. Você vai poder investir na educação dos seus filhos, em alguma outra coisa, entendeu? Muito legal. Isso muito conecta legal. muito com o convidado que a gente teve aqui, né? O Paradelo, Kleber. Ele é CMO hoje numa startup chamada Enercred, em Minas Gerais. Não é Juntos? É Juntos. É a antiga Enercred. Ah, tá. Eu ia falar, aí, Kleber. Tô de olho aí. Não, é que eu conheci quando era Enercred. Quando lançou, aí agora virou a Juntos. E é legal que eles conectam, fazem a ponte, né? Isso é possível lá no estado de Minas Gerais. Eles estão expandindo para o Nordeste, mas aqui em São Paulo não é possível. Ele faz a ponte entre as fazendas solares com o consumidor e os consumidores recebem desconto na fatura. Então, basta o consumidor final dar um aceite que vem ali o desconto. No caso deles, eles fazem mediação do crédito, né? Então, ali você compra o crédito da fazenda e... Da energia, né? Custo lá... um custo com uma tarifa, enfim... E você aplica isso na sua conta, deduz da sua conta. Cara, assim, assim, essa parte... Eu não sabia, não conhecia nada de energia. E hoje eu conheço um pouquinho mais, assim, digamos, né? Eu preciso me aprofundar mais. Preciso aprofundar mais em produtos e também nessa parte, porque tem muita coisa. Tem muita possibilidade, sabe? Tipo, é uma área de inovação grande, sabe? E é bem inicial ainda, né? O bem mercado, inicial. No Brasil é muito inicial. Sim, o e mercado é um potencial enorme, né? Assim, e eu acho engraçado isso, né? É um puta potencial assim, é pouco desenvolvido, né? Pouco falado. Sim. Deveria ser mais discutido essas coisas. Verdade. Agora, voltando um pouco para aquela discussão da evolução da empresa, né? A gente estava falando sobre essa questão do modelo, né? E do modelo de gestão de produtos versus, não sei se é versus, né? Comparado ou
quando a gente coloca um ao lado do outro ali no modelo de gestão de projeto, né? O modelo de gestão de produto, assim, assim como qualquer outro, no fim das contas, eu vejo realmente como uma caixa de ferramentas em que a gente precisa sacar ali e configurar do jeito que a gente precisa. Você vai ter coisas que você vai conseguir aplicar na íntegra, outras que você não vai conseguir. Assim como você tem lá no Inspired, no livro do Mary Kagan, ele fala muito sobre produto, ele fala que você não pode ignorar duas coisas, né? Que você sempre tem clientes e investidores. Sim. Então, se você partir dessa premissa, para mim essas são as premissas centrais. Você precisa sempre de alguém para investir no que você está fazendo. E você precisa sempre considerar que alguém vai ter que comprar aquilo, né? Então não adianta assim, você desenhar um processo que seja baseado, que seja Kanban, que seja Scrum, que seja Lean Startup, ou seja lá, qualquer outra coisa, se no fim você não estiver respeitando esse conceito, que é, cara, o investidor ele olha para resultado, sim, olha para resultado, e não quer dizer que os modelos que são baseados em Lean Startup não olham para resultado, eles olham. Sim. Eu acho que o que acontece hoje, na prática, isso eu vejo como uma questão prática mesmo, é que existe um mega buzz assim, do tema, e as pessoas não se aprofundam. E como elas não se aprofundam, elas ficam ali na superfície, olhando só para o modelo de trabalho superficial, e criam muitos cruzamentos. E você tem uma série de formas de medir. Essa coisa da baleinha, né? Que você tem ali a baleinha do investimento em produto. Sim. Isso pode durar anos. E na real, esse negócio ele tem a ver com o CAGR do produto, ele tem a ver com a capacidade operacional que você vai criar para o produto. Porque no fim das contas, um produto ele é criado para você fazer uma vez e vender 100 milhões de vezes. Então é por isso que existe aquela curva, né? E aí, daí, o que vem dali para frente? Inovação, sim. inovação. Como eu me mantenho no mercado, como meu cliente vive melhor. Mais competitiva. Como que eu aumento a barreira de saída, como eu me torno mais competitivo. E assim vai, né, Rafa? É isso. Assim, apesar de você falar que aprofundou pouco as discussões de produto até então na sua carreira, mas é muito conceitual, sabe? Porque independe do modelo. Na minha visão, assim, a visão projetizada, ela mira a entrega. Ela mira assim, eu tenho uma grana para gastar, um escopo para executar e um tempo. Independente de qual seja o framework que você use, se você tem escopo e custo, você vai fazer caber dentro daquele tempo. Se o escopo ele é maior que aquele tempo, esquece, você não vai conseguir atingir. Então, a visão projetizada ela vai muito nessa linha. E tá tudo bem. Dependendo do que seja, se é algo preditivo do tipo algo regulatório, algo que tem uma data fim, funciona super bem. Para mim, a visão produtizada, ela se conecta com... Por isso que eu falei que é conceitual, do tipo... A gente tem... Quando a gente fala sobre produto, a gente mira em 3 grandes blocos. A primeira é que seja sempre pautada a dados e indicadores de sucesso. Então, quais são os KPIs que nós buscamos em relação àquele produto, aquilo que a gente está fazendo. Tem que ter um norte, então, o que a gente quer entregar de valor para o nosso cliente. O objetivo, o que é diferente de estratégia. Exato. Objetivo e estratégia são complementares, mas tem uma visão sutil, mas importante. Isso. E o terceiro ponto, que para mim é onde muda a discussão entre o processo de produtizado e projetizado, que é a experiência. Quando a gente discute produto, eu estou sempre... always beta. A minha versão do produto é a melhor para aquele momento. Exato. Eu aprendo com o meu cliente, eu vejo se aquilo está gerando resultado e eu retroalimento aquela estratégia. E assim constantemente. Então você tem ciclos incrementais de execução menores. Mas, de novo, se você tem uma discussão que ela é de tempo e escopo, independente de qual seja o modelo, é sobre isso, sabe? Te ouvindo falar, assim, por mais que você diga que eu não tenho... Exato, é isso que eu tô falando. Você tem essa veia. É que, assim, eu tenho também aquela síndrome de vira-lata, né? Tipo, assim, eu cheguei aqui e falei assim, nossa, eu sou doutora, especialista e tal. Aí eu falo, não, peraí, eu tenho uma coisa aqui que, né? Porque o que acontece? A gente pensa... Por que a gente fez o MVP... Eu não contei a história do MVP, né? Não. A gente começou em janeiro, né? Só tinha eu e o presidente da empresa e uma pessoa do compliance, que nem ficava lá. E eu já tinha a missão, tipo, cara, você tem que montar a estratégia de como que a gente vai entregar o produto
A entrega, o produto, projeto, tudo, né? Para entregar um produto, você inicialmente começou com um projeto, e é isso, não, entendeu? Exatamente, porque, assim, cara, eu tinha essa visão. Eu tinha feito um curso de disciplina Agile. Disciplina Agile é do PMI, né? Então, é uma caixa de ferramentas, tal, beleza. Aí eu falei, cara, eu aprendi uns termos aqui e tal, mas o que é isso? MVP, a gente já sabia, cara, Lean Startup. Vou pegar aqui, né? O Raiz e vou aqui. Por quê? Porque a gente não sabe o que está fazendo. Nos primeiros 3 meses, eram pessoas que vieram, né, do mercado financeiro. Nós sabíamos o que estavam fazendo no mercado financeiro. Grandes bancos. Mas a área de financiamento de painéis solares a gente não conhecia. Tá? E a gente ficou um bom tempo sem uma pessoa de produtos específicos disso. A gente ficou aprendendo nós mesmos. Só que a gente falou assim, para chegar lá no final do ano, né, com a meta tal que a gente tinha para o nosso acionista, eu preciso começar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma empresa pequena, muito boa, né, que tem no interior, e eles vão nos ajudar a fazer o nosso MVP. E aí não é um protótipo, é um negócio que funcionava, só que, assim, monobloco. Tipo, não tinha... Funciona para uma situação específica. Monobloco, assim, tipo, não tem uma arquitetura robusta. Mas resolve o problema para aquele momento. Cara, a gente precisava de um negócio básico para a gente testar com um público já combinado. Então, assim, um público fechado mesmo, um teste mesmo. Como que funciona isso? Como que é o motor de crédito? Como que eu vou... Porque, assim, o Analytics, a nossa área de Analytics, ela avalia, inclusive... A gente tem 2 clientes, digamos assim. A gente tem o integrador e o cliente final. Então, a nossa área de Analytics, ela não olha só... Ela olha o score do integrador. Falando coisas assim... Ela olha o score do integrador e fala... Esse integrador, ele tem um bom comportamento com o distribuidor. Porque tem muita fraude de integrador, não é do cliente final. Uhum. Então, o nosso Analytics, ele olha o comportamento desses integradores, uma avaliação do integrador, não só do cliente, e vê no comportamental, no behavior dele com os distribuidores, se ele é se ele é agora, ele é um integrador novo, então ele não tem um score, ou seja, se ele não tem um score bom de relacionamento com o distribuidor, cara, tu tem mais cautela. E a gente foi fazendo esses testes com esse MVP. O primeiro contrato a gente foi em dia 24 de março, né, do ano passado, com o nosso diretor de tecnologia. E a gente foi fazendo os testes com poucos integradores, que a gente tinha confiança, e com alguns clientes também que foram selecionados. E a gente foi, assim, aprendendo e construindo em paralelo com outra empresa a versão da plataforma maior, sabe? Muito legal, muito legal. Eu acho que essa, inclusive, assim, para quem está começando, é uma premissa importante, porque apesar de ser contraintuitivo, é importante que você consiga assumir. Eu não sei. Assim, ok, a gente tem um objetivo, a gente desenhou uma estratégia aqui, tá? E agora a gente precisa validar. Exatamente neste ponto. Desculpa, Zé. Quando você falou que você tem mini projetos, pequenos projetos, no final das contas, independente de qual seja o modelo, tá? A gente está sempre discutindo uma questão de... Eu tenho pequenas crenças. Eu tenho uma crença que aquilo pode gerar um impacto no resultado do produto, no que seja. Quando a gente fala sobre produto, a gente transfere essa discussão para hipóteses. A gente tem várias hipóteses e essas hipóteses a gente acredita que executando ela vai trazer um resultado. O que é importante reforçar, independente de qual seja o modelo? Acompanhe. Entenda que se aquilo que você executou, ele trouxe um resultado, sim ou não. Se trouxe resultado, ok, continua evoluindo. Se não trouxe, desapego. Cara, desapega e fala, não, isso aqui é um caminho que a gente aprendeu que não funciona. E é um aprendizado. Então, independente de qual seja o modelo, sempre sobre uma pequena crença que a gente tem para gerar impacto. Eu entendo muito de produtos também. É isso. Olha! É verdade. Na sua fala, tá tudo ali, né? E aí, assim, por isso que eu puxei esse gancho, porque eu vi seu comentário, putz, é um gap e tal. Né? Mas
Puta, tem muito disso. E eu vejo assim, tenho um amigão, o Celhão, que ele fala que isso tem muito de você. Ele fala que é muito de audácia, né? De audácia e vontade de fazer. É raro você ter alguém que. Você não vai ter gente que sabe de tudo. Dificilmente, mesmo que você junte pessoas do mercado financeiro, você vai juntar aqueles que vão ter todo o conhecimento ou que vão cobrir o mercado que você está atacando, porque na maior parte das vezes, não é uma questão de startup, você tá atacando um nicho que é diferenciado, tem alguma diferença. E é isso, né? Quando você transporta, você pega o seu objetivo, aí vocês tinham um objetivo traçado ali, que é porque queremos resolver um problema de dar acesso a uma energia limpa, uma energia barata para a família brasileira, e eu tenho dois agentes aqui. Exato. E eu tenho uma estratégia para isso, que é uma crença. Essa crença ela precisa ser construída, validada. E aí um pouco, o desapego da história é esse, é de você, puta, tá, agora como que eu valido, né? Como que eu vou em frente? Como que eu construo o básico suficiente para eu dar o próximo passo, né? Para eu construir um mínimo de confiança para o próximo passo, mais confiança para o seguinte, e assim vai. E assim, eu queria até complementar que assim, tudo isso tem sido possível porque a organização permite que eu faça assim, entendeu? Então, assim, eu tenho o diretor de tecnologia, que é o Neto. Abraço, chefe. Eu chamo ele de chefe. Cara, ele é sensacional. Assim, tipo, ele entrou na pegada... Quando o Nuno chamou... O Neto também trabalhou na CTLE. Muita gente trabalhou na empresa. E, assim, quando o Nuno chamou, eu acho que ele escolheu aquelas pessoas que falaram assim, cara, essa pessoa, ela vai entrar nessa vibe. Ela vai saber que a gente tem, sim, controle de acionista, a gente tem ali os nossos comitês mensais, a gente tem muita responsabilidade, a gente quer construir uma empresa com inovação e a gente quer dar um passo de cada vez. Então, assim, a gente... mas você pretende crescer? A gente quer dar crédito, dar os melhores créditos. Então, a gente tem uma área de riscos muito, muito firme. A gente tem uma área de analíticas muito firme. Porque a gente não quer sair dando crédito para todo mundo, ter inadimplência e depois fazer o quê? Cara, a empresa não deu certo. Crescer saudável. É crescer saudável. Então, a gente pensa muito em sustentabilidade no negócio. Então, por isso que a equipe é pequena. Nós somos muito cautelosos e, mesmo assim, a gente está avançando pra caramba, né? Legal. E isso é um combinado... Também, isso é uma responsabilidade, né, da Brookfield, assim, de, cara, eu não quero construir qualquer empresa e sair, tipo, e depois ter algum problema. Não, é um crescimento organizado, sabe? Tipo, é isso. E estágios, né? Estágios, e assim, e tá crescendo pra caramba, sabe? Então, é uma empresa que tá indo pra frente. É legal trazer essa visão, né, de startup, né? Cara, vocês estão no mercado que é igual a gente comentou aqui antes, né? Placa mais solar. estabelecido, e aí você tem que disruptar, né? Assim. Exato, e é uma coisa que não é tão conhecida, né? Tem poucos dados, né? Você não tem, assim, uma massa de dados, não tem, acho que, grandes estudos sobre isso. Deve ter alguns poucos ali, cara, você não tem muito dado. Então, é muito do que a gente estava falando, né? São hipóteses, e eu gosto até de falar, né? A gente fala muito sobre dados, só que tem toda empresa tem uma pitada de intuição, né? Sim. Então não é dados ou intuição, é dados e intuição. Que aí você desdobra em hipóteses que você vai validar Sempre. Ou desvalidar. A partida, a crença tá nisso, né? Exato, perfeito. Aí tem até uma questão, né, que não sei se a gente já comentou aqui, mas tem uma crítica que as pessoas falam, né, que muitos executivos de grandes empresas tentam tirar esse viés da intuição, chamando consultorias de fora para tentar trazer dados que às vezes não existem. E às vezes você vai chamar uma consultoria aqui para uma startup, primeiro que não tem dinheiro, e segundo que, cara, não tem dado também. Então, cara, tem que ir pra rua mesmo, tem que sentir, né? Tem que ter o retorno e ir melhorando ciclos, isso né? É legal, porque quando a primeira coisa que eu falei assim, cara, a gente tem que incentivar nos colaboradores internos e nos nossos colaboradores parceiros aí, esses comportamentos empreendedores, que proatividade, inovatividade você tem que incentivar, você tem que... assunção de risco, que é praticamente você dar uma segurança psicológica para a pessoa assumir riscos, claro, riscos
Você tá numa Claro, fintech, né? Você não pode... né? Controlado. Controlados, não é loucura, porém... Exato. Então, de acordo com... Isso está na teoria de empreendedorismo, que é o que eu trabalhei. Então, tem uma série de comportamentos que você fala, isso aqui precisa. Então, colaboração, você precisa ter colaboração entre as pessoas, sabe? Você tem que seguir alguns comportamentos que a gente não pode perder. Outra coisa que a gente trabalha lá dentro, que em empresa grande, às vezes, tem uma cultura de competitividade, não sei o quê. Cara, assim, você levanta, você não precisa escalar ninguém. Você levanta, você vai falar com a pessoa. Cara, a gente está aqui, assim, a gente trabalha, a maioria das vezes, presencial. Você não precisa falar, eu vou falar com o diretor. Você não vai falar com o diretor, você vai falar com a pessoa. Fala assim, cara, a gente está trabalhando aqui, você vai entrar, você não vai entrar, isso aqui está dando certo, não está dando certo. E isso é uma cultura que é muito protegida dentro da empresa. Legal. Eu escuto gente que vem desses parceiros, né? E fala, cara, como aqui é gostoso de trabalhar. Me sinto porque a casa, gente, né? Faço parte de algo maior, né? Faço parte de algo maior. A gente tem, sim, responsabilidade, a gente tem cobrança. Eu sou chata, né? Eu falo, nossa, aqui não tá legal. Mas, assim, cara, não tá legal. Mas vamos fazer junto? E, assim, tem horas que eu fico brava com alguma coisa e falo, cara, você tá entendendo que, a gente precisa chegar num ponto que a gente precisa avançar, entendeu? Alguns aspectos a ausência interessantes. de silos é um aspecto importante. Esse é o ponto que eu ia comentar. Porque, assim, quando você constrói um lugar onde todo mundo enxerga qual é o objetivo, enxerga quais são os indicadores, e você permite essa liberdade de expressão, porque a gente fala sempre sobre isso, né, Zé? Assim, não importa se você é o diretor de tecnologia ou se você é o CFO. Cara, você precisa entender basicamente como funcionam as finanças, assim como o cara também precisa entender tecnologicamente como funciona o produto. E aí você tem a liberdade de expressão de trocar aquela ideia. Obviamente, você tem os especialistas, mas nada impede de você colocar ali a sua visão de como as coisas funcionam. Para criar um lugar assim, realmente, a gente sabe que para uma Big Corp é bem complexo, mas como você já está construindo algo que tem essa cultura, é um caminho de muito sucesso. A informação precisa fluir, né? Até Sim. porque, do contrário, você não tem uma discussão contínua. E a discussão contínua, né? Você tem uma discussão que ela vai do início ao fim, ela é determinante para que você consiga fazer com que o cara que está ali, com a barriga no fogão, entendendo que o cliente está sofrendo, consiga olhar, como a gente estava falando, amplamente e dizer, cara, olha, o cara está tendo um problema. O problema dele não é na instalação, o problema dele é que ele não está recebendo a fatura, o problema dele Exato. é que o medidor não está funcionando, ou seja lá o que for, a integração com a rede elétrica não está boa, enfim. Sabe que, assim, tem dentro dessa teoria de empreendedorismo, tem um negócio chamado agressividade competitiva. E aí, quando eu falei isso nas minhas pesquisas do doutorado, eu pensava, nossa, agressividade não combina com agilidade. Eu falo, gente, não é agressividade de bater no outro. É agressividade de vantagem competitiva. Você tem que ter incentivo, porque as pessoas vão e falam assim, cara, eu vou... Terça-feira, ontem, né? Eu fiz um podcast que eu participo de terças-feiras, e aí um cara falou assim, cara, eu sou o product designer. E sabe como é que eu testo obtenho conhecimento empírico, né? Eu vou e baixo os aplicativos dos meus concorrentes, eu vou baixo o aplicativo que eu vi que é uma coisa que me interessa e tudo mais. Então, a agressividade competitiva é você ter essa vontade, sabe? Tipo, cara, você tem liberdade de querer ser e incentivar e trazer conhecimento aqui, inovação, para ser o melhor. Então, é isso que a gente olha, a gente fala assim, cara, a gente quer ser o melhor e a gente precisa de você, porque você vai... Essa relação com os times, mesmo sendo times terceiros, é importante para a gente. Então, a cultura que a gente traz dentro da empresa eu fico vigiando se a gente está sendo assim. Então, de 3 em 3 meses, eu faço uma dinâmica, aquela dinâmica, né, de comportamentos, práticas, cultura. E falo, cara, no final do ano passado, o que apareceu nessa dinâmica? Esquecer o MVP. O time falava assim, cara, vocês só falam de MVP. A gente já está colocando, a gente já mudou, a gente já está numa nova plataforma, não sei o quê. E vocês ficam falando de MVP. Cara, assim, esqueça o MVP. Era a queixa do time. Como é que a gente faz isso?
Eu não sei como é que a gente faz isso. Porque Dá um isso nome não pra plataforma e crava esse nome. a partir Entendeu? de Tipo agora. assim, não é uma prática de agilidade, você concorda? Tipo assim, é o X não é, tipo, você não tem isso. Essa é clássica. O E- MVP Tudo virar MVP. uma coisa infinita é clássico. Exato, e a gente tava é na outra clássico. plataforma. Sabe como é que a gente começou a pensar? A gente começou a falar assim, cara, o MVP, ele foi o nosso aprendizado. Você tem que trazer inovação. Você tem que pensar que o Tem que ser MVP constante, é né? constante. Então a gente começou a trazer essa, cara, e a inovação? E a inovação? E a inovação? A gente não pode repetir o MVP mais, entendeu? No nosso caso, assim, como a plataforma, a plataforma tem muitas implementações, ela é grande, muito instituída, né? O MVP é um processo, no fim das contas. É um processo de como ativar coisas, de como capturar ideias da garagem, né? Dali da garagem de ideias, digamos assim. Como eu pego uma ideia, dou uma forma rápida para ela e valido se ela funciona. E valido num público que a gente tem um relacionamento, etc, etc. Tem toda uma série de aspectos ali. Então, o MVP é um processo que agiliza o time to market de algo que você quer fazer de forma muito, muito simples. Assim. Se for muito complexo, não vai para frente. Não é algo que a gente... Mas é muito natural isso acontecer, né, cara? Isso é bem natural. É mais um buzz que fica assim, ali, cara. Puta, o cara tá sempre fazendo MVP. Aí fazer MVP leva, Então, sei lá... o teste AB é o MVP, né? qualquer teste AB, O cara vai fazer a versão 1.0, ele vai ao MVP. Não é pra ser assim. Eu falo sobre isso eu também dou aula, né? Então eu sempre Cheio reforço. de professores aqui, É. hein? Caramba, hein? Não sou um doutor, Renan, né? Vamos sair da mesa. Vamos sair da mesa, eu só sou aluno, eterno Jardim. aluno. Não sou um doutor, né? Mas eu conto minhas mentiras lá. E eu sempre reforço, gente, MVP é nessa linha, é um processo, assim, ó. Você vai estar sempre com sua versão de produto com a melhor possível para aquele momento. Então toda implementação que aconteça, você está evoluindo aquele seu produto e é um processo de MVP. E vida segue. Então, é uma questão realmente de desapego, assim. Sim. O produto, ele tá lá, tá estabelecido e você continua evoluindo ele baseado, de novo, no que você falou, baseado nos comportamentos da empresa em relação a ativar valor de maneira sustentável e também uma questão de que é cíclica e evolutiva mesmo. Né? Sempre no próximo indicador, no próximo alvo e por aí vai. Eu gostei bastante do termo que você falou de agressividade competitiva, né? Tá vendo? O pessoal não gostava. Fala, gente, gostem. Não, faz muito total legal, sentido, muito né? legal. Porque até conectando com a questão do MVP, né? E com o seu caso, vocês fizeram ali um teste, né? Que seria o MVP de vocês para ver se gerava valor para o cliente de vocês, né? Pra gente aprender também, tá? Não Pra pode mais aprender, falar MVP, exato. Renan, Sim. senão o pessoal lá da Sol É. vai assistir o episódio. Não, na Ah, época, voltaram né? na Na época, época foi né? MVP. Agora, Não agora. Agora não. Só que pô. você tem que ter muita agressividade competitiva para você... Já viu que gera valor ali pro seu cliente, você precisa criar lock-ins para que ele fique com você pro resto do infinito, né? Que é o que toda empresa quer, que é ser uma organização infinita, quer ter perpetuidade pro resto da vida. Sim. Você precisa ter amarrações ali, né? Continuar gerando valor pro seu cliente eternamente. Quanto mais, melhor. Então, você não pode deixar ele sair. Exato. E esses comportamentos aí de inovação, de proatividade, de assunção de risco, agressividade competitiva e tudo mais, são comportamentos que estão na teoria de empreendedorismo. Eu me caiu a ficha lá no mestrado. Eu comecei a falar sobre no mestrado. E eu tinha um orientador que ele faleceu e eu não entendia muito bem a pesquisa sem ele. E aí eu estava numa aula, eu estava na CA, e aí eu fui fazer uma aula de certificação Scrum. E aí eles estavam falando das coisas assim, eu falei, gente, isso aí eu tive na aula do mestrado de empreendedorismo, depois que ficou a professora, coordenadora do curso, né, diretora do curso, é a professora Cristina Martins. Beijo. Hoje eu não chamo mais de senhora, nem professora, ela fala assim, não, nós somos parceiras de pesquisa. Eu já terminei o doutorado, mas a gente continua escrevendo e pesquisando. E eu falei para ela, olha, agilidade tem tudo a ver com esses comportamentos empreendedores. Tá, tem muito. É sobre isso. É sobre você tomar decisões rápidas, mas Exato. a decisão é, assim, em cima, de novo, você tem pequenas crenças. A decisão que nós tomamos, cara, funcionou, não funcionou, desapega. Então, é sobre isso, né?
E aí fui assim, e no doutorado, terminei o mestrado com a relação das duas coisas, e no doutorado, inclusive, com a relação das duas coisas, e mostrando assim, cara, além de ter uma relação, de ajudar o princípio e valor, ajuda, se você tem esses comportamentos, ajuda a superar os desafios quando você está trabalhando com agilidade. Porque... Pode falar palavrão? Claro, é foda. É foda mesmo. Cara, é muito... Assim, o preditivo, você fala, é isso, ponto, acabou. Tipo, tá aqui, ó, faz isso, faz isso. Como é que você trabalha, né? A tua cabeça fica assim, gente, cara, eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter não sei o quê. Aí, ao mesmo tempo, o escopo pode mudar, e aí, cada hora, não sei o quê, eu tenho um objetivo. Mas a gente tem um objetivo para entregar, mas tem que estar um pouco aberto. O produto, assim, sabe? Sim. Cara, você fala, é muito complexo. E aí, cara, é muito desafio. De fato, é complexo. E quando você começou a falar sobre a questão de como a agilidade é aderente ao modelo de startup, ao modelo de empreendedorismo, né, etc. O que, para mim, o pulo do gato, né, e onde está a conexão entre essas coisas é o quanto você produz de accountability. Porque no fim das contas, para mim, é sobre produção de valor. Sim. Né? E aí, assim, eu realmente acho que tem uma puta de uma complexidade que é você entregar algo que o escopo é flutuante, que você não tem todas as certezas. E é muito natural que você comece um ciclo sem, às vezes, todas as certezas, né? Apesar de você buscar acumular muitas. Mas você tem uma coisa que você tem que trazer para o desenho, e eu vejo que isso é extremamente importante, é o quanto de valor você quer entregar. Porque, assim, se você tem clareza do que você quer entregar de valor, pode ser que você precise fazer 2 ou 10 coisas. Uhum. Então, assim, entre 2 e 10 tem muita variação, né? Então, se você conseguir acertar com 2, você ativou, né? E aí, assim, essa dinâmica de construção, né? De quanto de accountability você produz em cada ciclo, para mim, é um grande pulo do gato. Porque ele é um norteador importante. Sim. Porque sem isso, você fica realmente muito... como eu sempre digo, né? Você acaba jogando dados, né? Você joga dados em cada ciclo, né? Cada ciclo eu pego dados e jogo e vejo qual é o número que vai dar. Assim, que der, deu. Mas não é sobre isso, né? Tá bem, a gente tá falando de software, a gente sabe que tem linhas de código, tem uma série de aspectos que precisam ser resolvidos, questões técnicas, etc., que não necessariamente estão alinhadas. Mas o importante da história, quanto que eu vou ativar de valor nisso? Exato. Quanto que eu vou entregar de valor? E aí, assim, eu preciso ter estratégias. Quais são as estratégias possíveis para que eu consiga entregar esse valor? Acho que essa dinâmica é interessante. Você sabe que o que eu comecei eu trouxe um pouco da gestão de portfólio, né, para me ajudar nessas ideias que a gente tem ali, que viram projetinhos, né, ou hipóteses que a gente tem que ter. Inclusive, eu tenho projetos que são só preditivos, tá? É isso. Acabou, é cronograma e assim, mas aí não é para plataforma, mas às vezes você tem um parceiro de risco que você tem um cronograma com ele que vai plugar em algum momento dentro da plataforma que a gente está trabalhando ali nos subir incrementos. aquela integração. Exatamente. Ponto. Então, a gente tem ali. Então, a gente faz a gestão do portfólio, digamos assim. Então, só que assim, quando você tem a ideia, eu usei o Canvas do Finoc também. Eu fiz uma loucura. E aí, bem simplificado a gestão de portfólio. Cara, qual é o benefício que você tem que esperar? E aí, sabe o que aconteceu? Primeiro você tem que ficar em cima da pessoa, né? Porque eu não tenho business case, eu não tenho. Tipo, o cara teve uma ideia, não tem uma área que fala, olha, vamos viabilizar para ver o ROI. Cara, assim, não estamos nessa. Beleza. Às vezes, foi selecionada a ideia, né, tal, e na construção você percebe que aquela ideia ela tem relação com várias partes da nossa plataforma. E quando chegou no final, ele falou assim, cara, aquela ideia era mais para comunicação, porque a gente... E aí eu vi que eu vou ter um ganho em mensageria do WhatsApp.
que ao invés de mandar para 7 mil integradores um WhatsApp, na hora que eu subir essa comunicação na plataforma, eu deixo de mandar aquela mensageria e eu não tinha pensado nisso. Tá usando o Zenvia para disparar a mensagem, né? Espero, né? Esperamos que sim. Mas esse ponto que você trouxe sobre portfólio, ele tem que acontecer. Assim, eu não vejo como você discutir a evolução de um produto se você não tem no pipe um portfólio para olhar para os aspectos de crescimento do produto. Sim. Obviamente, o crescimento do produto focando no resultado. O Francis falou sobre isso na semana passada, que quando surgiam ideias, ele trabalhava governança de projetos também, onde ele trabalhava, e ele falou, pô, a gente colocou 2 perguntas para o cara trazer um mini projeto. A primeira é, que problema resolve e resolve o problema de quem? E a galera travava assim, pô, eu não sei que problema esse negócio resolve. Pô, já tá errado, volta pra prancheta. Sim. O segundo é para quem eu vou ativar valor, né? Então, vou ativar valor pro cliente final, vou ativar valor para alguma área específica. Então, tinha que ter isso. Então, são aspectos interessantes de colocar, né? E sabe qual que era o meu desafio? Assim, eu tinha que criar algo que me traziam essas informações básicas com um conhecimento, assim, que não fosse tão básicas, mas que fosse o suficiente para aquela ideia ser aprovada, porque ela passa por uma aprovação. Tipo, você pode ter a ideia, mas ao mesmo tempo que não burocratizasse. Tipo, cara, você tem que explicar tão bem o que você quer que a pessoa fala, não, esquece. E assim, como a gente está num ambiente de inovação, eu falei, qual é o meu desafio? Eu tenho que ter o mínimo. Por isso que eu usei tem o PM Canvas, né, do Finóquio, depois tem o Visual Canvas lá do Opção Camargo, enfim. Eu falei, cara, o mínimo simplificado é isso. E é assim, as pessoas vão ter que ter uma ideia com... Cara, a justificativa. Tu quer resolver um problema ou trazer uma oportunidade? Cara, é isso que você tem que responder. Qual que é o problema que você vai resolver agora? Que indicador você acredita que impacta? Entendeu? Que é uma crença, né? Você tem que explicar isso aí, assim, senão... A pessoa que for olhar depois, né? No começo a gente passava por um comitê, sabe? Dos diretores, do Nuno. Ele falou, cara, não precisa, porque a gente já ganhou uma maturidade. A gente tem uma pessoa de produtos que foi formada dentro da Sol agora. Não veio de mercado, então foi uma daquelas pessoas que estavam ali, né? Que, no começo, o produto era criado com cada ponto focal, uma pessoa de risco, uma pessoa de operação, uma pessoa do finanças. Cara, cada um fazia a sua inserção. Né? Exatamente. Aí, uma dessas pessoas, a gente viu que tinha um perfil mais... generalista ali. Né? Exato, que tipo, eu quero ser isso, eu quero aprender isso, vamos aprender junto, focamos nela. Então, hoje ela é a nossa pessoa de produto, Product Manager, tá? Legal. Tem ela tem uma equipe que ajuda, tem uma pessoa de design que ajuda, de UX, porque ela precisa ver o todo. E sabe da onde a gente... Então, assim, ela alinha com a estratégia, mas ela tem os objetivos dela ali e tal do produto. Uma coisa que a gente está falando de entender a dor, né? O NA e o NAC, o pessoal lá que atende as reclamações, não sei o quê, cara, quer um gerador de demanda. Um gerador de ideias, né? Maior do que esse. Você cria uma puta ideia, tal, não sei o que, dá um maior problema, porque tipo, o integrador falou, cara, que é isso aqui que apareceu? Isso não me serve. E no MVP a gente também tinha isso. Será que a gente... O cliente manda o documento ou o integrador manda o documento? A gente foi escutar. O que você quer? Então, no começo, teve uma empresa que nos ajudou a fazer isso também. Fazer outro processo de escuta ali. Exatamente. Porque... e aí escutávamos nós, e aí no MVP coletamos essas informações e falávamos, cara, empresa X, banco X, fintech X faz assim, cara, isso não nos ajuda. A gente precisa que também esteja aberto pra gente e tal, Putz, mas a gente não pode deixar tudo na mão do integrador. Vamos trabalhar com analytics para os melhores integradores terão benefícios que os outros em score não tem tantos. Então, a gente foi trabalhando porque a gente precisa de inovação. A gente não pode ser mais um banco, mais uma fintech, entendeu? Sim, sim. E isso é um baita desafio. Desculpa te cortar, Renan. Porque, assim, você... Tem uma hora que a engrenagem ela fica recorrente, né?
Que você Entra no meio eixo. que trabalha para alimentar o status quo, né? Você trabalha para alimentar o status quo e assim vai. Sua base vai crescendo e ótimo, né? Ótimo que ela tá crescendo, mas chega uma hora que isso, a baleinha, né? Ela vira ali Sim. E aí, como que você rompe com isso, né? Eu tenho uma tese que é o que eu aplico no meu dia a dia ali, né? Que é o seguinte, olha... A gente tem uma visão clara do objetivo, isso é extremamente importante, e uma estratégia conectada a ele. Dessa estratégia, a gente, olhando, observando, escutando o cliente, a gente faz um desenho de que, cara, o que é o futuro? O futuro a curto, médio e longo prazo, né? Isso é preciso, vai ser mudado várias vezes, mas a gente precisa ter uma noção, né? Estamos indo para ali. Né? Daí para frente cara, agora vamos desdobrar esse negócio por ciclos menores e nessas discussões a gente desdobra essas conexões da estratégia com itens que não são ROI, eles são basicamente crenças como essa que você comentou que de alguma forma se conectam ao movimento estratégico. O que a gente precisa garantir é que o movimento estratégico está conectado, ou que cada iniciativa que está ali está conectada de alguma forma ao movimento estratégico, pelo menos numa crença. Sim. E se a gente erra, ok, a gente erra, a gente senta, Mas tentando acertar a crença. Né? Rever e pensa, puta, porque a gente errou, vamos olhar. E erra pequeno. E vai olhando, né, e erra pequeno, corrige, acerta, ajusta a rota e assim vai. Perfeito. Renan, desculpa. Não, acho que você estava comentando sobre inovação, né? Eu também lembrei da questão de gerar demanda a partir das pessoas do time, né? Sim. Quando eu trabalhava no hospital, que eu trabalhei tem algum tempo já, cara, a gente criou uma ferramenta interna lá, que era basicamente um formulário ali online, onde qualquer colaborador, então mais de 1.500 colaboradores, conseguiam dar ideias. E aí a gente fazia depois um filtro, a gente criou um comitê ali com pessoas mais nível tático ali, de multidisciplinar, né? Tipo, enfermeiros, médico, etc. E a gente avaliava as ideias e rodava GUT ali em cima das ideias. E aí depois as melhores classificadas, a gente levava pra diretoria pra gente priorizar. Então foi um puta negócio legal, assim, que a gente começou a levar da ponta ali, da pessoa no dia a dia, pro diretor dar o aval se ia ou não ia. Então tinha metas lá pra gente, que ele tinha que aprovar algumas. E o legal é que, logo quando a gente lançou, assim, surgiu uma pancada de ideias. Igual você comentou lá que o Francis falou no outro episódio. Cara, surgiu um monte de ideias. Mas eu achei tão legal que eram algumas que não tinha custo zero. Por exemplo, uma enfermeira lá do pronto-socorro falava que precisava deixar a cadeira de rodas num lugar mais fácil. Que, sabe, às vezes não tinha um canal com o líder direto, às vezes tinha alguma questão ali, alguma fricção. Cara, que aquilo virou alguma coisa com ideia simples, que você conseguia gerar inovação ou até melhoria de processo. Lá a gente, na verdade, foi um formulário mesmo. A gente tem um legal. formulário, continua sendo. Hoje está automatizado algumas coisas de aprovação, sabe? Uhum. Porque me dava um bom trabalho, assim, tipo, era um formulário. Assim, cara, zero custo, tá? Então a gente tem o Azure e a gente tem lá. Cara, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Eu não tenho Clarity, eu não tenho o Gira. Sim, entendeu? Assim, eu não tenho e não tenho outro pretensão ambiente, de ter. né? Eu tava numa empresa super complexa. Sim, faz total Agora sentido. Agora você tá num time muito mais enxuto. Às vezes você consegue, a pessoa consegue te dar uma ideia daqui, né? Numa mesa, né? Eu quero explorar um pouco mais a Sol. Até por curiosidade, a gente sempre usa aqui o episódio para aprender também dos negócios, enfim. Você falou que tem uma cultura muito forte, porta para dentro, em relação à forma de como a galera se comporta, assim. É uma pegada bem intraempreendedora. Sim. Mas a minha visão, a minha discussão aqui é sobre porta para fora, porque entendendo um pouco do negócio, me corrija se eu estiver errado, vocês têm um processo de aprovar o crédito bem no limite, assim, para simplificar. Você faz toda a análise, obviamente tem toda uma complexidade ali, faz toda uma análise. E depois, o cliente, ele precisa pagar. Sim. Recorrentemente. Sim. O seu LTV vai até... Me corrija aí, o lifetime value desse cliente, ele vai até a última parcela ali, porque provavelmente o cara pagou por aquilo. O que vocês abordam de experiência, de inteligência? Essa é uma pergunta, inclusive. Vai ou vocês acompanham além disso?
Vocês acompanham? Vocês seguem nisso? Não deu tempo de ninguém ter pago a última parcela ainda, né? Ainda não teve ninguém 12 vezes. Se fosse 12 vezes, ainda deve acabar agora, porque né, a gente começou MVP, foi lá para agosto. Mas só para complementar, porta para fora, essa cultura ela transcende, vocês levam isso na mão do cliente para eles entenderem o valor que tem a Sol, para incentivar o cara, pô, paga ali porque pra gente é importante, pra você também sabe? Sim, então, a gente tem algumas ações, mas ainda não são tão grandes assim. A gente tem algumas ações para trazer valor para o cliente e fidelizar esse cliente em outras coisas. A gente tem algumas ideias ali que a gente está trabalhando. Uma das coisas que a gente trabalha a gente tem um monitoramento, né, das usinas, né, que a gente criou lá uma forma, e a gente tem comunicações ou canais específicos para esses clientes para mostrar o valor da usina dele. Ele tem dashboards específicos que mostram o resultado da usina dele, se está bem construída, inclusive, até para a gente olhar aqueles integradores. Assim, tipo, os melhores integradores são os que têm os melhores projetos e que geram, de fato, a energia que foi prometida. Uhum. Uma outra relação que a gente está construindo é em relação à ESG. Assim, a pegada de carbono, o crédito, assim, alguns produtos que a gente vê que são importantes em relação à manutenção, sabe? Algumas coisas assim a gente já começou a trabalhar. Porque foi o que eu falei, a gente falou, bom, o básico bem feito a gente tem que fazer. Essas outras interações assim do pós, a gente está aprendendo ainda. Sim, é uma segunda fase. É uma segunda fase que a gente começou, mas que precisa evoluir bem, assim. Mas a gente parece ter muito sentido, né? Manutenção das placas, por exemplo. Sim. Algum tipo de produto. Tô pensando aqui, né? Sim, sim. Algum tipo de produto. Manda o form pra ele. Pitaco, que o cara vai ter que, sei lá, usar pra dar manutenção. Seguros específicos. A pegada de carbono, crédito, assim, a gente começou a olhar e falar assim, cara, agora que a gente tá bem é um crédito, MVP né? ainda, né? Tô brincando. Essa parte a gente vai ter que... Vai brigar. Mas a gente começou a pensar nisso, assim, cara, a gente tá 1 ano e meio, faz 1 ano e meio agora. Como que o cliente final, ele olha pra gente e fala assim, cara, não é que eles são bons? Mas se o cara não paga, ele corta a energia ou não? Continua? A gente tem uma tecnologia que a gente... A placa... Então, assim, cara... Ele vai continuar com a energia, porque ele ainda está ligado na rede. É igual o Tesla, né? Diminui a velocidade do carro. Mas assim, só que aí... Cara, um produto que você tem, que a gente tinha pensado no evaluation, né? Cara, daqui a 6 meses, 6 anos, não vai precisar pagar mais energia, cara. Não vai rolar, entendeu? Tipo, você vai continuar com energia, porque falou assim, eu vou continuar com energia. Tá bom, mas assim, tu tem uma dívida, né? E a gente tem... E assim, outra coisa que a gente pensa muito em que momento que a gente começa a cobrar esse cara? Porque assim... Se não puder falar, tudo bem, tá? Não, assim, o que acontece? A gente tem, assim... O projeto, para ser aprovado, ele demora um tempo. Então, assim, não é aprovado o projeto na rede ali, tem algumas nuances. Então, assim, às vezes não é de imediato, não é em 2 meses, não é em 1 mês. Então, você não pode cobrar o cara de uma coisa que ainda não foi implementado. Então, a gente tem essa proximidade, entendimento com o cliente final, né? Cara, a gente tem todo um checklist, um passo a passo, quando a gente começa a cobrar esse cliente. De fato, assim, e o que está acontecendo. Então, tem um canal específico para o integrador, específico para o cliente, para entender, cara, qual é a tua situação, o que está acontecendo, para cobrança. Para cobrança disso. Então, a gente tenta sempre ouvir. Então, a nossa taxa de inadimplência é baixíssima. Tipo, tende a 0, assim. Legal. Que legal. Muito legal mesmo. Até porque quem está interessado em contratar esse tipo de produto... É porque ele realmente
tem o Sim. interesse de gerar esse benefício para ele no longo prazo. E a gente tem essa parte de entender e avaliar o integrador. A gente entendeu que, assim, cara... O integrador é a peça-chave nessa discussão. É a peça-chave. Então é você o B2B2C, você diz que né? você quer dizer que é menos sobre o risco do cara, né, de crédito, etc, e mais sobre... A gente faz os dois, assim. No começo, a gente se ligou nessas conversas. Falou assim, cara, o integrador é a peça-chave. Se ele tem um bom comportamento com os distribuidores... Lembra o behavior? A gente tem que analisar e falar, cara, esse é um cara que indica bons clientes. Então, assim, além dos bons clientes que a gente está acostumado, né, no birô da avaliação de risco, a gente tem esse outro olhar também. Eu acho que, assim, acaba... Por quê? O birô serve pro cara também, né? A gente olha, entendeu? Pro integrador é uma segurança também. Porque assim, se você tem um bom relacionamento de compras com os distribuidores, que são as empresas que importam a placa ou criam a placa, sei lá, você tende a trazer melhores clientes, porque você é um bom comprador. Essas pessoas, elas compram esse produto do distribuidor, certo? E se ela compra há um bom tempo e tem bons projetos e tudo mais, ela tende a também trazer bons clientes. Aí essa é a nossa segunda análise, que aí é básico do birô, né? Agora, eu não sei se é dúvida do público, mas é a minha. Como que eu faço para comprar? Entra na nossa plataforma, solagora.com.br. Tem Usa lá o meu simulador. É verdade, cara. Eu tenho que trazer... Vamos tentar pensar um cupom aí. Eu falo com o pessoal de risco. Aí, podia ter trazido um cupom. Mas qualquer pessoa pode... Então, na verdade, você entra Qual é na a nossa limitação? plataforma, Tá. né? E aí você vai fazer a simulação. E de lá você vai gerar um lead para que o integrador da sua área possa entrar em contato. Lembrando que esses integradores, eles passam por essa análise. Então, assim, são os melhores integradores da sua área, né, de acordo com o distribuidor que você está. Como que está a expansão da Sol em relação a isso? Assim, é já Brasil todo? Brasil todo. É? Brasil todo. E a gente tem mais de 7 mil integradores, empresas, né, cadastradas, trabalhando com 12 distribuidores no momento. Tem alguma limitação, assim, clara, residencial? Que tipo de imóvel, algum tipo de imóvel que não possa? Tem alguns, tipo, igreja, assim, a gente... Tem algumas coisas na política que a gente não trabalha em específico, porque são questões também, né, do regulatório, de risco, e a gente não trabalha. Perfeito. Eu acho que essa questão de gerar motor de cálculo, de classificação de risco, é uma tendência no mercado financeiro, né? A gente também teve aqui um outro convidado, até um parênteses aqui, a gente está tentando também trazer essa comunidade entre os convidados, né? E um convidado, os dois, na verdade, os fundadores de uma startup chamada The Land, onde eles têm um motor de cálculo também de risco para gerar crédito para empreendedores, micro, pequenos e médios empreendedores. Baseado em engenharia social. Isso. E é um motor de cálculo também bem inovador, com muita inteligência artificial e também essa questão de behavior, de comportamento dos empreendedores e de pessoas que também têm acesso a essa pessoa. Então é uma coisa totalmente inovadora, né? E eu acho que é uma tendência, né? Todo mundo já vem falando bastante sobre a fintechização, né? Toda empresa no futuro vai ser uma fintech. Eu acho que essa questão fintechização porra. Não, isso aí é... legal, não sabia não. Essa nunca tinha ouvido. Toda empresa, uma empresa de educação também vai... Uma universidade no futuro vai ter um pilar de crédito estudantil, porque faz super sentido. Agrega valor ao negócio. Então, cara, acho fantástico isso, assim, é muito legal, né? E tem a questão do pilar ESG, né? Sim, que, cara, sim. Seu brilha os olhos. Brilha os olhos mesmo de todos, legal. assim, Perfeito. Eu posso puxar um assunto também que, cara, eu tô aproveitando, né? Não sei se o tempo vai lá com esse corrido. cabelo seu aí, pô, você tá na estica. Tá na estica. O cara correu 42 quilômetros e o cabelo nem se mexeu, né, querido? Negócio intacto. A gente já tá com uma estradinha aí. Mas pode puxar o último. O último você pode. É o último? É o último. Ô, louco. Eu queria falar um pouco da visão acadêmica, que você, como você também tem um doutorado, né? Eu seguia, na verdade, né, um cara chamado Clayton Christoph, que é um pesquisador também do mundo corporativo. Só que eu sempre tive essa dúvida, né? Ele é o criador do livro O Dilema da Inovação, né? E também fala muito sobre inovação disruptiva e tudo mais. Ele já faleceu. E até dando um parênteses também, tem um livro chamado Como Avaliar Sua Vida, que ele escreveu quando ele estava com câncer. Cara, que é um livro, assim, que abre a mente. Abre a mente total, é muito interessante. Só que sempre quando eu acompanhava ele, né? Eu ficava pensando
pô, o cara é um pesquisador, né? A gente sempre tem a visão de pesquisador no mundo de ciências Sim. biológicas, né? Sim. Que é o cara que ele vai lá, tem as hipóteses, vai lá, testa em pessoas ali, Sim. e aí depois ele tem uma visão daquele grupo específico. Na medicina, né? Da medicina. Como que é um pesquisador no mundo corporativo? Sim, Como que- eu até outro dia eu participei de um congresso e fui como painelista para falar exatamente isso. Como é que você aplica, né? E eu até falo assim, cara, a gente tem tanta... Na medicina, é muito comum. Sim. Verdade. Você vai olhar os artigos científicos e os alunos são preparados para entender o artigo, tá? Porque artigo científico não é fácil. Não é fácil de ser construído. Não é fácil. Ela é médica, né? É. E são preparados para entender, porque você fala, é a vida. Tu não vai, não. Você não é achômetro, né? Você tem que estar baseado até para se proteger Exatamente. legalmente. Né? Então, você não. Eu vou ler um livro sobre isso. Cara, a pesquisa na medicina acadêmica, ela é forte e os alunos são treinados para entender aquele artigo, que não é fácil. Por quê? Tem um rigor metodológico. Você não é uma consultoria, você não, né? Tá vendo? Tem um rigor metodológico grande para aquela pesquisa. Quando você chega nas ciências sociais, assim, primeiro que você não... quando eu cheguei no mestrado, eu falei, nossa, eu não sei nem ler. Assim, eu faço uma resenha, zero, né? Tipo, não sei fazer resenha. Eu fiz um parágrafo com bullets. Eu fiz uns bullets e falar, isso não é resenha. A resenha é você olhar, você resumir e você colocar a sua opinião. Só que para você colocar a sua opinião, você tem que ter estudado outras coisas e trazer conexões. Nas ciências sociais, assim, na administração e tudo mais, infelizmente, na faculdade você não... Ou na tecnologia, sei lá... Isso não é ensinado. Aí você cria uma barreira, você fala, puta, que difícil que é isso daqui. E não é. Cara, é uma questão de você formar pessoas que conseguem entender metodologias de pesquisa. Quando você vai para a organização, piorou, né? Assim, você fala, lá vem. Por quê? Eu fiz o mestrado e doutorado profissional. Então, eu tinha uma parte acadêmica forte, porque precisa ter o embasamento. Então, quando eu falei aqui você tem que ter proatividade, você tem que ter... Cara, faz todo sentido. Sim, isso é uma teoria de empreendedorismo corporativo. E, né, e você fala, mas não é óbvio. Sim, mas é uma teoria. E aí, quando você vai para a organização, o que acontecia muito, na minha opinião? O acadêmico, ele é catedrático, ele fala de uma forma, ele não sei o quê, nananã. Quando ele chega na organização, ele precisa falar a linguagem da organização, ele precisa falar a linguagem da gente. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo, porque eu já vim da organização. Quando eu fui fazer o mestrado-doutorado, era um mestrado-doutorado profissional, ou seja, eu estou lendo as literaturas, as teorias e tudo mais, e eu já tenho que pensar como eu aplico isso. Então, quando eu vou... E aí ajuda até ter sido professorinha, né? Porque eu falo, eu preciso traduzir. É que nem tecnologia. Antigamente, o cara falava assim, cara, você está falando tecnês para o cara de negócios. Então, na minha opinião, assim, você começa a tirar essa barreira quando você pega um mestre, doutor, ou não sei o que, nananã, e começa a falar de uma linguagem mostrando que, sim, tem um rigor, porque as pessoas não estão preparadas para ver um artigo acadêmico, nem os meus, os alunos falam assim, professora, deixa eu ver. Pode ver, mas assim, tu não vai entender muita coisa se você... você tem que ter uma lente, um óculos diferente. Então, assim, quando você é um acadêmico que também trabalha na organização, você vai traduzir. Não adianta eu chegar e falar das teorias, não sei o quê, porque Covens, Levin, não vai entender. Então, por que eu não simplifico isso? E aí vem... então, assim, tudo que a gente faz na pesquisa, inclusive nas ciências sociais, é para resolver um problema. É para trazer um diálogo, alguma coisa assim. Então, por que as pessoas não fazem, não deixam, não conversam sobre isso, não trazem... Daí se não for acessível, né? Cara, você não perde o vai... propósito, né? Assim, os meus artigos, a minha tese, não sei o quê, elas não servem para nada se não aplicados. Então, aí vem o Blá com a pesquisadora. Cara, essa foi a ideia. Por que eu não coloquei doutora Vanessa, ou Vanessa não sei o quê? Né? Cara, não, vamos conversar. Por isso que é Blá. É um Muito Blá bom. só, né? Entendeu? Cara, vamos conversar sobre a pesquisa e como essa pesquisa vai resolver o teu problema? Ou não vai, mas vai abrir um diálogo, uma discussão ali, entendeu? Tipo, falta gente fazendo isso, na minha opinião. Eu tenho uma ideia, assim, específica que eu vou ter que
É assim, cara, eu tenho que traduzir o que eu leio para, inclusive, para eu fiz um artigo da revista Mundo PM, como foi a construção da fintech. Sabe qual artigo que eu me baseei? Eu peguei um artigo de transformação ágil, e aí aquelas etapas da transformação, eu falei, cara, aqui não é transformação, aqui é criação. E aí é um artigo acadêmico que eu fui seguindo aquelas etapas, de acordo com a minha pesquisa também do doutorado, de acordo com o que aconteceu, e a gente criou a empresa. Num artigo científico. Acompanhou a estética da... Cara, alguém fez aqui um artigo de transformação de agilidade dentro de uma organização. Eu não tinha artigo de criação de fintech, entendeu? Eu olhei aquilo, aquela pesquisa, vou transformar... E a revista Mundo PM, ela tem apesar de ter... Né, ela tem você tem que escrever para pessoas que não são acadêmicas. É fantástico, cara. Porque eu tenho que escrever baseado na literatura, alguma coisa... na teoria, de pesquisas, na verdade, não é só teoria, né? De pesquisas acadêmicas, uma aplicação na prática. Então, a gente fez esse artigo no final do ano passado. Cara, a gente precisa falar para pessoas, não é complexo. É curadoria. A gente fala muito de fake news, aquelas coisas que não vou entrar em política, que não é o caso. Mas, assim, se tu educa as pessoas a terem curadoria, a terem, sabe, responsabilidade, a ler coisas de pesquisadores que tiveram rigor. Cara, assim, alguém já fez esse trabalho, é difícil, mas dá para ser aplicado. Vamos tirar... eu sou acadêmico, eu sou catedrático, eu sou não sei o quê. Cara, todo mundo trabalha para trazer alguma solução. É verdade. Sair um pouco do pedestal e se colocar numa... Exato, vamos dialogar. De igual, né? Eu tive um aprendizado bem interessante nesse sentido, que foi a criação de um produto voltado para RH, né? E nessa ocasião, a gente precisa formar um time multidisciplinar, né? Sim. Tendo nada de RH, precisa montar gente de RH para construir o produto. Formando um ciclo e tudo, e etc. Cara, eu tive muito feedback de como falar, de como levar a informação, de como aterrissar esse negócio para que as pessoas conseguissem entender, que elas conseguissem se conectar. E eu acredito muito, né, nisso que a gente está fazendo aqui. Acho que o Celhão, mais uma vez aqui, o Léo fala muito isso, né? Bons causos conectam as pessoas, né? Sim. Conta um bom causo que você vai ter gente conectada no que você tá se propondo. Então, assim, uma história, ela é muito mais interessante do que você ler algo que tem uma estrutura técnica complexa, etc. Isso é muito mais acessível, né? A minha esposa também dá um exemplo parecido, né? Ela fala que os melhores artigos de história que ela conhece foram produzidos por jornalistas. Por quê? Porque o cara tem uma estética diferente, né? Ele tem uma habilidade de comunicação que vem de outro aspecto. Vou além. Os conteúdos mais acadêmicos de coisas profissionais que eu vi foi no Produto Piloto. Não, tô brincando, brincadeira da parte. Tá brincando, pô? Mas... E aí, é ou não é? Agora é a hora. O que a gente tenta trazer é justamente isso. A gente tenta democratizar esse linguajar. A gente até evita falar algumas buzzwords aqui, que tá famosas no mercado, justamente para tentar trazer um nivelamento de conhecimento e conseguir compartilhar um conteúdo... Tornar a área mais acessível, né? Tem um cara que eu sigo que ele é psiquiatra e ele fala isso. Cara, a gente tem que falar sobre as coisas, mesmo que os acadêmicos falem assim, nossa, tá falando tudo errado. Ou os agilistas falam assim, nossa, tá falando besteira. Cara, a gente tem que falar. Exato. Isso acontece quando a gente está usando o método pela metade. Estamos fazendo uma API, mas aí o cara fala, mas não tem isso. O cara não importa. A gente resolve o problema, a gente queria fazer um negócio que fosse assim e o melhor nome que apareceu foi esse. Exato. X. É isso, nessa linha, né? Não parece, gente, mas estamos aqui há quase 2 horas. Mentira. Olha, passou rápido, hein? Passa muito rápido. E, como eu disse, o propósito maior é a gente trocar informação e que sejam 2 horas agradáveis. Espero que tenha sido para todos. Tenha sido 2 horas tão agradáveis para todos quanto foi para mim. Para mim foi bastante. Bonito, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui, Vanessa. Somou pra caramba. Rafa, vou fazer uma última rodada aqui para considerações finais e te dou a palavra no final. Rafa, suas considerações. Atendemos suas expectativas.
Doutora... Como é que tá a sua visão no final? Doutora arrebentou aqui. Eu sempre falo sobre isso aqui. Aprendi sobre mais um negócio, aprendi sobre novas formas de gerar repertório. Então, cara, foi uma aula de verdade aqui, o que a gente teve. Uma troca muito leve, assim, muito rápida e dinâmica. Então, pô, saio daqui super feliz, né? Bom demais, Renanzinho. Cara, também saio muito feliz. Muito rico o papo, mesmo agradecer novamente a doutora Vanessa. Sensacional mesmo. Acho que tem algumas coisas que... Muitas pessoas falam sobre só teoria, prática, né? Acho que as duas coisas têm que estar alinhadas e casadas, né? E acho que é isso que a gente conseguiu bater bastante nesses assuntos, né? Legal. Acho que a gente conseguiu explorar uma história sensacional. A sua história de vida é sensacional. Muito Parabéns. A gente conseguiu explorar muito o tema de agilidade, muito o tema de empreendedorismo conectado à agilidade por várias perspectivas aqui. Eu acho que a gente conseguiu realmente numa dinâmica legal. Muito, muito obrigado. Aprendi muito hoje. Eu estou saindo daqui realmente, cara, com a cabeça com muito mais repertório. Queria que você fizesse aí suas considerações finais, desse um recadinho pro pessoal que tá em casa, para aquele cara que tá em casa querendo mudar de carreira ou que tá querendo se reposicionar dentro da empresa dele, enfim, que tá naquele momento em que ele precisa do estalo de mudar de vida. Não. Bom, primeiro eu tenho que agradecer vocês pela generosidade, vocês foram muito bacanas comigo, assim, meu primeiro podcast, assim, né? Tô me sentindo muito importante e tal, eu quero agradecer de verdade, aprendi muito. Saio daqui com autoestima, assim, vou para casa falando, uau, nossa, tô, né? Agradecer a contribuição, a oportunidade de eu estar aqui e passar conhecimento, um pouco que eu vivi na minha vida. E um recado, assim, que eu falo para as pessoas, né, que estão procurando transição, assim, teve questão de layoff, demissão, tem uma série de coisas que não é nem transição, mas as pessoas estão precisando ali de uma luz, uma fé e tudo mais. Eu vou falar uma parte que ela é bíblica, mas assim, tudo posso naquele que me fortalece. Cara, tenha fé. Se tu tá num momento difícil, numa transição, assim como eu já tive, né, em muitos momentos, cara, segue, faz o teu caminho bacana, aprende. Esses podcasts ajudam pra caramba, né, a trazer insights, a direcionar muita coisa que está na nossa carreira. Escutem isso, a gente tem uma democratização de conhecimento muito grande. Cara, valorizem muito, né? É gratuito, né? Então, assim, vão nessa. E, além de ter muito conhecimento técnico, dê um bom trabalho, seja uma boa pessoa. Faz muito tempo que eu tô, né, sendo indicada para as coisas. Porque meu propósito é trabalhar bem com as pessoas, entendeu? Tipo, enriquecer as pessoas com conhecimento e também acaba me enriquecendo também. Então, muito obrigada por mais uma oportunidade aqui. Isso. Obrigado. Muito bem, gente. Esse episódio foi patrocinado pela Norden. Norden.br. Obrigado, Norden, por proporcionar aqui este momento, esse encontro. Squad as a Service. É com a Norden. Isso aí, ó. Só agora usou o Squad as a Service, tá indo bem. Norden mais, não sabia, mas, pô. É isso aí. Obrigado. É isso, gente. Uhul.